dia, pessoal do 7º ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, que é o mais importante, que estejam se cuidando direitinho para poder não pegar o coronavírus, né? Com todos os cuidados para não pegar essa doença, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula com a correção da atividade da aula anterior, tá certo? Então, peguem o caderno de vocês, acompanhem a correção para não ficar com resposta errada no caderno, tá bom? E qualquer dúvida que ficar após a correção, após você assistir o vídeo, pode me chamar no PV que eu estou à disposição, tá certo? Então, a primeira questão da nossa atividade da aula anterior, que foi dia 10 de março, diz assim: defina teoria da abiogênese e teoria da biogênese. A teoria da abiogênese é uma teoria que diz assim, que a vida se gera da matéria morta. E a teoria da biogênese é a teoria que diz que a vida só se gera a partir da vida, que é o que nós hoje em dia sabemos que é correto, né? Que um ser vivo só vem de outro ser vivo. A segunda questão diz assim: no século XVII, muitas pessoas acreditavam que as larvas de moscas que apareciam em cadáveres eram originadas da transformação da própria carne. Esse pensamento está de acordo com a teoria da abiogênese ou geração espontânea. Então, você marcava um xizinho lá no segundo parênteses, tá bom? A terceira, explique como Red fez seu experimento e diga qual teoria ele queria derrubar com esse experimento. Então, o que foi que Red fez? Ele pegou 2 frascos com carne e peixe apodrecido, um frasco ele deixou tampado e o outro ele deixou aberto. Com o passar do tempo, ele viu que surgiram larvas apenas no frasco que estava aberto, provando que a vida só se gera a partir da vida, ou seja, ele provou que as larvas de mosca as larvas apareciam de moscas que entravam e punham larvas no recipiente, certo? Que estava aberto. Então, ele queria derrubar a teoria da abiogênese, tá certo? A quarta, o Queneida e Spallanzani queriam provar com seu experimento. O experimento de Spallanzani, ele queria comprovar que a teoria da abiogênese era verdadeira, enquanto Neidan queria derrubar a teoria da abiogênese, tá certo? Então, Spallanzani defendia a teoria da abiogênese e Neidan queria derrubar ela, certo? A quinta, explique como foi realizado o experimento de Pasteur e qual a teoria ele derrubou com o seu experimento. O experimento de Pasteur, ele fez o seguinte: ele pegou um balão, um tubo de vidro de laboratório, colocou nele um caldo fervente, um caldo de carne. Aí nesse balão ele tinha um gargalo que era como se fosse um bico de cisne, que fazia assim, ó. Era uma coisa curvada, certo? E aí ele deixou passar um tempo e ele viu que mesmo passando vários dias o caldo não apodreceu. Então, quando ele quebrou o gargalo, o caldo apodreceu. Então, ele provou que o caldo só apodreceu quando os micro-organismos do ar entraram em contato com o caldo para poder apodrecer, provando que a vida só se gera a partir de outro ser vivo. Então, a teoria que ele derrubou foi a teoria da abiogênese e aí ficou valendo a teoria da biogênese, tá certo, pessoal? Então, hoje nós vamos concluir esse assunto falando sobre as bases da teoria da evolução molecular. Depois que Pasteur, com seu experimento, como eu acabei de falar, comprovou que a biogênese era verdadeira, ou seja, que a vida só se gera a partir da vida, ficou a questão para os cientistas desvendar como teria surgido o primeiro ser vivo na Terra, certo? Então, os cientistas que fizeram as bases dessa teoria molecular foram 2 cientistas, o Alexandre Oparin, que era um russo, e o inglês John Haldane, certo? De acordo com a teoria molecular, os seres vivos teriam surgido assim, a partir de compostos inorgânicos, que são compostos que estão presentes em seres não vivos. Esses compostos inorgânicos, de acordo com a composição do planeta Terra na época, se juntaram e formaram compostos orgânicos que estão presentes em seres vivos e foram evoluindo até formar os primeiros seres que
tinham DNA, que tinham célula e formaram os primeiros seres vivos. Então era assim, por exemplo, a Terra primitiva tinha só os mares e as tempestades. Então eles acharam que com o passar do tempo, nos mares formaram-se os compostos inorgânicos, depois formaram os compostos orgânicos, que foram evoluindo e formaram células com material genético, com o DNA, e que essas células formaram as primeiras bactérias, que foram os primeiros seres vivos a surgir na Terra. Dois pesquisadores, o Stanley Milley e o Harold Urey era o professor e Haldane era o aluno. Eles reproduziram esse mesmo experimento que eu acabei de falar, eles reproduziram em laboratório. Na página aqui vocês podem ter a imagem, tá certo, ó, pessoal? Aqui eles colocaram água para ferver e colocaram uma atmosfera, um ar parecido com o ar da atmosfera na Terra primitiva, e eles viram que depois de um tempo surgiram aqui nessa água seres que não estavam presentes antes e compostos orgânicos, como os aminoácidos. Então, o experimento de Milley e Urey serviu para comprovar o que o Oparin-Haldane dizia. Hoje em dia nós sabemos que essa teoria do Oparin-Haldane tem algumas falhas, mas que ela foi muito importante para poder ser, por isso ela é a base da teoria da evolução moderna, para poder explicar como surgiram os primeiros seres vivos na Terra, tá certo? Outra teoria, a teoria da panspermia cósmica. E o que é que diz essa teoria? Essa teoria diz que os primeiros seres vivos que surgiram na Terra vieram de outros planetas através de meteoros e meteoritos que caíram na Terra, e a partir daí esses seres vivos começaram a se desenvolver nos mares e aí formaram todos os seres vivos do planeta Terra. Essa teoria, ultimamente ela tem sido mais utilizada, mais falada, mas ela não é uma teoria 100% correta. Tá certo? Bom, pessoal, a gente encerra aqui, tá certo? Eu vou colocar assistam um vídeo todinho completo, eu agradeço, certo? Vou postar as páginas do conteúdo para vocês lerem, resolver a atividade, não é para copiar a página do conteúdo, viu? E a atividade, já sabe, devem copiar as perguntas, resolver, tirar foto e manda no meu PV, não manda no grupo, até no máximo na próxima terça-feira, tá certo? Lembre que a atividade é frequência e vai ajudar na nota de vocês. E qualquer dúvida é só me chamar, estou disponível de 7 às 17 para tirar qualquer dúvida de vocês, tá certo? Tchau e um abraço!